Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus... Bom, nós vamos dar continuidade, né? Nós interrompemos, na verdade, né, a leitura de 1 Coríntios, capítulo 8. Vocês lembram? No finalzinho da aula passada? Então vamos retomar, né, essa leitura. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Deixa eu ver aqui exatamente qual foi o versículo, né, que nós paramos. Não sei se vocês anotaram aí. Mas só para recapitular, para relembrar, que nós estamos falando sobre a dualidade, ou dualismo, melhor dizendo, né? Dualismo, que é dualismo, e aí nós vamos entrar na questão da vida integral. Mas dualismo, né? O que é dualismo? É esse entendimento que há, né, coisas profanas, coisas santas, que há aí duas forças cósmicas, ou dois deuses, né, se digladiando aí no universo. Então, e a gente está abordando como sendo um conceito não bíblico, uma cosmovisão, um entendimento que não é o entendimento bíblico, tá? E é por isso que eu peguei esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo de número 8. Então, vou ler com vocês todo o capítulo de número 8, né? Então, só vou ler rapidinho até onde nós paramos, e aí, rapidinho assim, eu digo só fazer essa leitura, né? Para a gente acompanhar. Não vou comentar nada não, vou comentar a partir de onde nós paramos, que foi o verso de número 5, se não me falha a memória. Anotaram? Confirmam aí? Isso mesmo? Então bora lá. Só fazer a leitura aqui. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Então veja só as afirmações que Paulo vai fazendo. Não existe outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Como eu disse, né? Isso no imaginário coletivo humano, tá, irmãos? Não é a realidade. Não existe outros deuses e outros senhores em pé de igualdade ou equivalente a Deus. Esse é o ponto, né, que nós paramos, que eu me lembro, né? Então a gente continua a partir do verso de número 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, olha só, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então vamos ver se a gente consegue aqui acompanhar um raciocínio do apóstolo Paulo, no verso 7. Ele diz que, ele já disse anteriormente, o ídolo não é nada, não existe, mas tem pessoas, por falta de conhecimento, com a consciência pagã, ainda pensam que comem coisas que foram sacrificadas aos ídolos. Mas se o ídolo não é coisa nenhuma, então não tem problema, porque foi sacrificado a coisa nenhuma, ao nada, ao inexistente, né? Vamos ver se a gente consegue aqui acompanhar esse raciocínio. Verso 8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão ou os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Paulo, ele coloca aqui o amor como sendo o mais importante, até mesmo de uma maturidade de consciência cristã, no sentido que
eu tenho a consciência, e Paulo diz que nós temos que crescer nesse entendimento, que não há essa dualidade, não há esse dualismo, não há essa coisa assim, que isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus. A gente vai ver em outros textos, né? Não tem essa questão de santo e profano. Ele vai falar também em outras passagens aqui, a gente vai ver. Mas ele pontua a questão da consciência fraca do outro, que muitas vezes a gente tem que deixar de fazer algumas coisas publicamente, né? Porque escandaliza. É lógico, irmãos, que a gente não dá conta de tudo, tá certo? E aí também, se a gente for pautado pela consciência de todos, a gente não faz nada, não é? O que eu quero chegar aqui é o que Paulo colocou como sendo algo diretamente prejudicial àqueles irmãos que têm um convívio com a gente, né? E que de fato a gente julga ser isso aqui, eu posso deixar de fazer publicamente, embora sabendo que isso aqui não vai interferir em nada na minha comunhão, não afeta o meu caráter cristão, enfim, né? Mas o que Paulo pontua aqui são duas coisas. Primeiro, o ídolo, as coisas sacrificadas, isso no mundo espiritual, né? Como sempre as pessoas querem fazer essa dicotomia, mundo espiritual e mundo físico. Na aula passada eu tentei mostrar para vocês, aliás, eu não citei o texto, que é Hebreus capítulo de número 11, eu acho que eu não falei desse texto para vocês, aí só comentei, mas não falei. Eu afirmei o seguinte, que tudo que é material tem uma origem espiritual, ou seja, tudo veio de uma matéria espiritual, vai ficar um negócio meio contraditório, né? Mas na verdade é que não é matéria no sentido físico, né? Nesse sentido palpável, mas existe no céu, há no céu uma materialidade, certo? Que ela é muito mais concreta e real do que essas coisas que nós apalpamos, conseguimos ver, né? Que nós chamamos de coisas materiais e concretas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu falo para vocês assim, porcelana, isso é concreto ou abstrato? Concreto. Se eu falar para vocês assim, espírito, é concreto ou abstrato? Tá vendo só? A gente é ensinado a isso, né? Vou fazer outra pergunta. O que é concreto é algo real, então, e que pode ser apalpável, só que tudo que é concreto nessa categoria, nesse pensamento e nessa declaração nossa, isso tudo um dia vai acabar, porque isso tudo é perecível. Espírito. Não, por exemplo, tudo que existe nessa terra, né, biológica, toda a criação, isso é transitório, isso vai deixar de existir. A Bíblia diz, tudo o que é matéria, tudo o que envolve átomos, células, tudo que envolve a materialidade e a criação em si, isso tudo, tanto é que já é perecível isso, né? As coisas aqui se renovam, então o bioma se renova, né? Toda a criação ela é renovada de alguma maneira. Desde que entrou o pecado no mundo, afetou não só o ser humano, não foi só o corpo físico que foi sujeito à morte, né? A biologia humana, e sim toda a criação. Isso está declarado lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Agora o que acontece? Então tudo isso aqui é perecível, tudo aqui na terra, tudo que nós temos aqui nessa criação é perecível, tem que ter manutenção. Tudo que vocês imaginarem e que existe de fato. Então, se tudo é perecível, essas coisas são transitórias, isso é um concreto que não é eterno. Então, isso é transitório, né? Só que a gente tem isso como se fosse algo autossustentável ou como se fosse de fato algo eterno, e não é. Quando a gente fala de espírito é abstrato, o espírito é eterno. Sendo o espírito eterno, ele de fato é real. É uma realidade que nunca vai deixar de ser realidade. Então, eu pergunto aqui, qual é mais consistente? A matéria desse mundo ou a matéria ou espírito que a gente chama de abstrato? Qual é mais concreto na concretude da realidade? Então, o que é mais concreto? A cidade eterna que Deus tem preparado para nós ou essas cidades aqui que nós vivemos? Né? Tem um teólogo que diz que o verde do céu é muito mais verde do que o verde da grama aqui da terra, pode ter certeza, porque as coisas lá são reais e aqui é uma projeção, é uma sombra,
no sentido que aqui, vai se acabar, é pueril, né? É um vapor que aparece e daqui a pouco é muito transitório, é muito finito mesmo, né? Então, só para a gente desconstruir essa ideia de que muitas vezes a gente fala assim, não, isso aqui é matéria, isso aqui não é matéria. Tudo é matéria, tudo veio da matéria. De onde Deus tirou todas as coisas? Ele criou todas as coisas. A matéria não existia, mas Ele criou a matéria. E de onde Ele criou a matéria? Hebreus capítulo 11, vai dizer, ora, a fé é que essas coisas são entendidas pela fé, recebidas pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé, os antigos, né? Então, eles criam lá que Deus criou todas as coisas. Pela fé, entendemos que os mundos... Não é isso que está escrito no verso 3? Vocês estão acompanhando aí? Hebreus 11, 3. Acho que é o 3 agora que eu estou recitando, né? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, olha, foram criados. Os mundos, está no plural, né? Aí está o universo. Os mundos foram criados. Mesmo porque não é nem universo, nós já sabemos hoje que existe multiversos, né? Não é um universo como sendo só a Via Láctea, mesmo porque a Via Láctea é uma via de leite, né? É muito em relação às outras aí, me parece que ela é bem novinha, mas enfim, a questão é que a gente não entende que há coisas espirituais e coisas não espirituais. Tudo é espiritual. Só que por causa da nossa queda, a nossa mente, e por causa de toda uma construção, como a gente falou na aula passada, filosófica, a filosofia trouxe essa ideia, né, de dualismo, de bem e mal, de coisas, por exemplo, as ideias e a materialidade, né? E as ideias, de fato, o mundo das ideias, a pré-existência da alma, isso é tudo filosofia grega, isso não é teologia bíblica. Olha só, e aí a gente entende aqui que Paulo está trabalhando essa ideia mesmo porque ele está num contexto grego, né, que é lá em Corinto. Mas vamos continuar no livro de Coríntios, capítulo 10, verso 14 ao 21. 14 ao 21. Irmãos, aqui é uma desconstrução dessas coisas que muitas vezes são ensinadas errado, tá, dentro das nossas igrejas. 1 Coríntios, capítulo 10, versos de número 14 ao 21, diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Veja bem, os gentios sacrificam, né? E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, Paulo está trabalhando esse conceito coletivo do paganismo, que eles entendem que estão sacrificando coisas aos ídolos, aos demônios e tudo mais, né? E aí Paulo começa aqui no verso 22 a falar sobre uma liberdade, que é a liberdade cristã. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? 22 e 23, tá? Aliás, não, vamos para frente do 23, 33, do 22 até o 33. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Lembrando da informação que na cidade de Corinto, essa cidade aqui, essa igreja, né, que estava inserida nessa cidade, tudo que era vendido em Corinto, antes de ser vendido, era oferecido aos ídolos, tudo. Então os cristãos ou não cristãos consumiam dos mesmos produtos. Tudo passava então por essa consagração aos ídolos, aos demônios e tudo mais. E Paulo diz assim, como vocês já estão aprendendo que
não existe negócio de que isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus e tudo é de Deus, então compre tudo que é vendido no açougue sem perguntar nada por causa da consciência, vai lá e compra. Depois a gente vai ensinar como que se faz, né? Como que se deve fazer para estar reconhecendo isso, declarando para um exercício de consciência cristã que aquilo é de Deus. Mas nós já sabemos que é de Deus, nós só temos essa prática para um exercício da consciência. Daqui a pouco eu falo por que eu estou dizendo isso. Verso 26. Porque a terra, ele vai falar, né, o porquê, né? Então, comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Lembra que eu falei para vocês daquela declaração lá de Abraham Kuyper? Não há 1 centímetro de metro quadrado nessa criação que Deus não possa falar é meu? É isso aqui. Paulo está dizendo, toda a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo é de Deus. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, olha só, mas ele vai explicar, né, de quem é essa consciência. Ele repete, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua, porque a nossa consciência cristã já sabe, irmãos, que não tem nada aí para ser considerado o diabo, né? E ele diz assim, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Portanto, quer que comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos, de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem às igrejas, a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam salvar. Parece que Paulo tenta, né, ensinar os irmãos, ó, de fato, isso aqui que vocês consideram, o que estão dizendo, de onde vocês vieram, do paganismo, que vocês pensavam que isso aqui não era de Deus, era do diabo, vocês não poderiam ter contato, não é assim. Mas, por outro lado, tem a consciência das outras pessoas, dos pagãos e dos irmãos fracos. Então, tenta equilibrar isso, que é o desafio, né? Vamos para um texto de Romanos, capítulo 14. Paulo, mais ou menos, aborda esse tema, só que com uma perspectiva diferente, tá? Romanos, capítulo 14, ele vai falar também sobre essa questão aí. Vamos lá, capítulo 14, versículos de número 1, né, em diante. Todo o capítulo 14, aliás. Todo o capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. É figurado isso aqui, tá, irmãos? Não é que ele está falando, ó, um come picanha e o outro é vegano, não é? Não é essa a questão, tá? O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus a recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, ao invés, irmãos, de fazer como nós fazemos, eu digo nossa religião, faz assim, proibir, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. A gente trabalha nessas categorias, né? Ô professor, isso pode, isso não pode? Isso pode, isso não pode? Eu falei, não, calma aí, não é por aí que a Bíblia nos conduz. A Bíblia, ela nos ensina, nos coloca princípios e valores e nos dá a responsabilidade de individualmente
A gente fazer o exercício de maturidade da consciência diante do que sabemos da Bíblia para tomar as nossas decisões. Porque, como Paulo diz, tem coisas que convêm, mas eu não deixo me dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Então isso fica no âmbito da responsabilidade do indivíduo, né? Mas como a gente gosta de transferir responsabilidades, como alguns líderes gostam de ter a rédea sobre os outros, então a gente ensina sempre nessas categorias de pode e não pode. Se fizer isso, né, vai acontecer isso. Isso aqui como se fosse um adestramento, irmãos, né? E as pessoas até fazem, mas não sabem exatamente o porquê fazem. E elas fazem muitas vezes porque o outro falou, ou seja, ela transferiu a responsabilidade. Mas todos nós, diante de Deus, temos que crescer em maturidade. É isso que Paulo tenta levar os irmãos, à maturidade cristã, e não infantilizá-los, né, como fazem muitas vezes hoje aí algumas igrejas. Infantilizam os irmãos sempre colocando nessas categorias de pode e não pode. Tem coisa que pode, mas dependendo a pessoa faz o que pode pecando, porque Paulo vai dizer depois, porque não é por fé, não é por uma convicção. E às vezes o outro faz aquilo que pode, não peca, sendo a mesma coisa que o outro também faz pecando, porque ele faz por fé, por um entendimento e por uma convicção, né? Então há muita questão, irmãos, de culpa que a gente carrega, mas essa culpa nem sempre deriva do pecado em si, sim da falta de fé. Não sei se eu falei para vocês a questão que muitas vezes assim, a Bíblia afirma, você está perdoado em Cristo, e a pessoa não se perdoa. A outra pessoa que às vezes ela prejudicou e ofendeu, perdoou. Deus perdoou e ela não se perdoa. É a culpa, né? Eu já falei com vocês esse ponto, não? 1 João capítulo de número 3, verso 20. Vamos lá ver? 1 João capítulo 3, verso 20. Tem pessoas que elas são regidas pelos seus sentimentos, elas não subjugam, né, os seus sentimentos à palavra de Deus, e elas dependem de sentir. A gente vive numa geração sensorial, né? Assim, o que determina é o que ela sente. Se ela sente, valida, ou se ela não sente, não valida. A gente não tem isso nos cultos pentecostais, por exemplo, irmão? A gente julga que o culto foi bom porque sentimos a presença de Deus, sentimos o arrepio, choramos. Essas são evidências e os critérios que nós usamos para falar, esse culto foi uma bênção. Aliás, eu não vejo nenhum culto que não é bênção, né? Se é culto, é bênção. Nunca vi um culto que não seja bênção. Mas essas coisas que vão muitas vezes sendo colocadas como sendo critérios para validar, para legitimar, ou para a gente valorar, né, se aquilo foi bom ou não. E não é por aí que a gente deve governar a nossa vida e nem colocar como referência para reger mesmo a nossa vida, né? 1 João, se não me falha a memória, tá? Estou pegando de memória aqui, vocês estão lendo aí, que diz, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. É isso mesmo, né? Se o nosso coração ele nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. João está trabalhando a questão de perdão, inclusive, tá bom? Da natureza de Deus que perdoa. O perdão, ele não é condicionado ao sentimento, e sim à consciência de pecado, ao arrependimento e o abandono do mesmo. Entenderam, amados? Como que a Bíblia nos ensina? Então, assim, eu creio em Deus não porque sinto isso todas as vezes. Eu creio por uma convicção de fé. Remete muito mais à razão do que às emoções, né? Então a gente entende aqui que Paulo está trabalhando a consciência dos irmãos, levando à maturidade. E a gente precisa fazer isso com todos os irmãos, né? E a nossa vida ela tem que ser sempre, irmão, exercitada na consciência cristã e na maturidade cristã. A gente precisa crescer no entendimento, tá? Vamos continuar em Romanos capítulo 14? Bora continuar lá a leitura? A partir do verso 13 agora? Então, Romanos capítulo 14, verso 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda. Veja só, eu sei, Paulo dizendo, ele não disse eu sinto, né? Ele disse eu sei.
Eu sei, estou certo, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Entenderam, irmão? Não tem nada imundo, a não ser para aquele que é o que ele. Então o problema não é a coisa em si, o problema é essa fraca consciência. Vamos ler um texto lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4. E a gente retorna para cá depois, tá? O verso 15. Só para dar umas pausas aqui e pegar outros textos para a gente estar corroborando aqui, né? Então 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares, as comidas, né, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Isso aqui é o termo-chave, tá? Que eu quero destacar. Ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa. Toda. Perceberam os termos lá em 1 Coríntios? Lá, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Toda a terra, toda a criação de Deus, ou toda a criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É simples assim, irmãos. Nunca vi Jesus orando para consagrar coisa alguma. Preste atenção nessa minha afirmação aqui. Nunca vi Jesus orando. A gente faz isso na ceia, não faz? Muitas vezes. A gente consagra o pão, consagra o vinho lá, o suco de uva, maguari, sei lá que tem aquele. A gente não tem essa prática? Não sei se eu estou enganado, se, né, na experiência de vocês têm observado isso. Mas de onde nós aprendemos essa prática de consagrar aquilo? Não é bíblico, não é do Novo Testamento, eu digo. Muito menos pelo exemplo de Jesus. Quando a gente pega 1 Coríntios, capítulo 11, que vai falar sobre a ceia, né? E não é santa ceia, tá, irmãos? Isso para mim é uma redundância. Também a gente vê esse outro erro de conceito, né? Santa ceia, isso é uma redundância. A ceia é santa. Aliás, tudo é santo para o santo, como diz Paulo. Só não é santo para o que não é santo, por causa da sua consciência contaminada. Então não é santa ceia. Jesus lá, seja em Mateus capítulo 26, né? Ou seja em 1 Coríntios capítulo 11, ele não pega os elementos lá que representam seu corpo e seu sangue, consagrando. Ele apenas dá graça. Dou graça, Pai, pelo pão aqui, reparte aí, está tudo certo. Acabou, ponto final. Ele dá graças, né? Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que fizeste brotar o trigo da terra. Alguns estudiosos afirmam, né, que essa foi a oração de Jesus, que é a oração que o judeu fazia, né? Naquela época, até hoje ainda eles fazem algo semelhante, né? Então, quando ele pega o pão, ele ora dessa forma: Bendito és tu, Senhor, Baru atah Adonai, né? Vou esbanjar aqui o original. Então, bendito és tu, Senhor, Melech Haolam, Rei do Universo, Min Haaretz, que fizeste brotar o trigo da terra. Olha o que Jesus reconhece: Senhor, és tu que faz brotar o trigo da terra. Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo. Então Jesus reconhece a soberania do Pai, a providência que Ele traz ao alimento de todo ser humano. Paulo confirma isso em Atos capítulo 14, verso 17, se não me falha a memória. Atos capítulo de número 14, 17 e 28 por ali, né? Falando sobre essas questões. Que Deus abençoa o ser humano, a criação, dando chuva, dando alimento para o ser humano. Porque a ideia é que uma visão errônea que nós temos, nós cristãos, muitas vezes, que Deus é Deus provedor dos cristãos e não Deus provedor da sua criação. Não é, irmão? Então, olha um olhar distorcido, olha uma compreensão totalmente de gueto, né? Reducionista, que Deus é o Deus e tudo que a gente tinha essa prática em algumas igrejas antes, né? Alguém doou lá uma guitarra, vamos consagrá-la a Deus, né? Essa caneca aqui, vamos ungí-la, aí pega o óleozinho e vamos.
Até hoje eu vejo essas práticas de gente pegando óleo, né, para lá e fazer consagração de objeto. Alguém doa um carro, mete um óleo nessa chave aí no documento. Então, vão ungir pessoas que não estão enfermas, porque eu vejo no Novo Testamento que a unção a partir do óleo é só em um único caso, que é no caso do enfermo. Não tem outra ocasião, irmãos, tá certo? Não tem, mas a gente ainda tem essa mentalidade religiosa do Antigo Testamento, que tinha sim lá, porque Deus estava pedagogicamente ensinando ainda, né? Aquele povo e tal, rodeado pelo paganismo, vindo do paganismo e aquela coisa toda, mas chega a plenitude da revelação, chega Cristo, chega os apóstolos, o Evangelho e tudo mais, que vem trazendo para nós toda a clareza da revelação do plano de Deus, que em Cristo, efetivamente na história, lá na cruz do Calvário, resgata todas as coisas. E a partir de Cristo, em Cristo, por Ele e para Ele, todas as coisas agora estão redimidas, resgatadas na ótica divina. E a gente precisa compartilhar desse olhar de Deus, irmãos. E não nesse olhar religioso, humano, daqui de baixo para cima. Esse é o olhar do Eclesiastes, por exemplo, que via tudo debaixo do sol. A gente precisa ver a partir da eternidade como Deus enxerga todas as coisas já redimidas. E todas as coisas, inclusive, já santificadas para Cristo, por Cristo e por meio dele, né? Então, deixa eu ver onde eu parei. Voltar lá em Timóteo, porque a Bíblia vai dizer que pela oração e pela palavra tudo é santificado quando é recebido em ações de graça. É por isso, por exemplo, que nós vamos nos alimentar e a gente faz o quê? Dá graças a Deus, né? Não expulsa demônio da comida, não tem medo se aquele negócio está macumbado, tá certo? Quem fez ou deixou de fazer, de onde veio, quem é o dono daquela fábrica que veio aquele tempero, porque tem uns crentes paranoicos, né? Não vou comprar tal marca aqui porque essa aqui financia o satanismo. O dono aqui é um ateu declarado. Ô, irmãos, não dá conta desse negócio. A gente só vai em açougue, El Shaddai, por exemplo. Açougue El Shaddai, ali é de crente, a gente vai. Não dá, né? Padaria Humaná Celeste também. A gente consome tudo, dá graças a Deus e vamos reconhecendo que de fato tudo é de Deus. Quem fez talvez não entende isso, não é? Quem fez entende inclusive que está fazendo aquilo para consagrar os seus deuses, mas nós aprendemos, não existe outro Deus, é Ele que não sabe. Eu só preciso falar. É por isso que se alguém fala assim, vamos comer comigo lá na minha casa, e é um espírita, por exemplo, e ele foi lá e consagrou tudo lá aos deuses dele, tá certo? E aí eu falo, não, eu vou, não tem problema nenhum, eu tenho minha consciência e vou dar graças por aquilo lá, e vou dar graças a Deus, embora eu fale, não, mas isso aqui eu consagrei ao meu Deus. Não existe o teu Deus. Eu venho aqui para te falar inclusive que existe um só Deus, que você pensa que é esse, mas esse não existe, é um ídolo, que nada é. Quero te apresentar o Criador dos céus e da terra, que é o teu Deus também. Você só não reconhece isso, você não só reconhece Ele, né? Mas Ele é o teu Criador, inclusive é o que te dá saúde, respiração, inteligência, consciência, vida e quer te salvar. Ponto. Não é tão simples o que Paulo fala e a gente parece que ainda não entendeu esse trem, mas deixo aqui a ressalva. É consciência que vai determinar isso. Eu não posso fazer com que enfiar a goela abaixo, né, de vocês, ou que nós pegamos um irmão e falar, não, é assim, assado. Não, isso é fruto de uma consciência cristã por meio da reflexão da palavra de Deus e esse coração ensinável e aberto para que Deus apenas ministre a sua palavra. Porque eu estou lendo, para mim é muito claro que eu estou lendo aqui, não sei para vocês, se vocês estão concordando ou não e tal, tem direito de não concordar. Eu falo, André, acho que não tem nada a ver não, vou ficar aqui com a minha ressalva ainda com a balinha de Cosme e Damião, não como. Sei, né? Então vamos lá, voltar aqui em Romanos capítulo 14, nós lemos até o 14, né? 14 e 14. Vou reler aqui só para a gente não perder o fio da meada, tá? Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Vamos para Tito? Eu venho para cá e saio, né? Mas vamos aí. Tito, capítulo 1, verso 15. Tito, lá depois de 2 Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí vem o tal do Tito. Capítulo 1, versículo número 15. O mesmo Paulo, né? Elaborando aqui. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados.
Já viu aqueles irmãos, aqueles cristãos, né? Que para ele assim, vê impureza e pecado em tudo. Isso aqui é do diabo, isso aqui não é de Deus, isso aqui... Já viram, irmão? É um negócio terrível, né? Eu falei da experiência que eu tive, né? Eu falei para você da plantinha lá da espada de São Jorge, não? Falei, meu Deus, a coruja, coitada da coruja. Falei para vocês também? Corujinha, eu vi, aqui vira e mexe tem uma coruja aqui, ó, na orla, né? Várias corujinhas, eu fico olhando assim com aquele olhão dela. A bichinha, coitada, filha do cão, isso, é mandigada, não sei o que, vai ter azar. Meu Deus, gato preto. São coisas muito mais místicas, né? De uma origem mesmo, de um ensinamento dessas religiões místicas, né? Supersticiosas, da cultura que nós temos, supersticiosas que nós temos, do que propriamente da Bíblia. Então ainda tem irmãos que servem a Deus e que têm esse entendimento. E a Bíblia diz, não tem nada impuro a não ser para um impuro. Ele está com a mente impura. Olha aqui, está com a mente contaminada. E chama ainda de infiéis, né? Seu entendimento e consciência estão impuras. Então a gente percebe aqui que de fato, irmãos, a gente precisa retrabalhar essas questões, tá? Isso nasce mais na religião, nas igrejas, onde teria que ser o inverso, porque está na Bíblia. Em tese, a igreja que mais se lê a Bíblia, né? Mais surge. Teoricamente, né? Teoricamente. Mas qual é o grande problema? O que eu identifico como sendo o grande causador de todas essas limitações e essas distorções? Porque muitas vezes, quando alguém, né, nós aceitamos Cristo, muitas vezes a gente não vem de uma criação cristã. Viemos, né, depois de contato com crenças e religiões onde aquilo foi na nossa mente colocado. Então, quando você aceita Cristo no domingão na igreja lá, né, aceita Jesus, na segunda não deu um reboot, um reset na cabeça, entendeu? Não formatou o HD, né? Aceitou Cristo, liberto, tal, né? Daquele domínio da sua velha natureza. Só que essa pessoa precisa ser reeducada. O evangelho é uma reeducação. O discipulado, que muitas vezes é negligenciado por muitas igrejas, é o fator determinante que eu vejo, a causa maior de toda essa incompreensão. Isso vai se perpetuando, né? Então muitas vezes você tem lá pessoas que pregam, ensinam, e que elas também não foram discipuladas, e elas têm isso muito, muito forte na sua mente, as tradições dos seus pais. Falei da tradição para vocês da mulher lá do bolo que casou, também falei para vocês, não? Porque tem tradições que são tradições que não faz nem sentido, não faz sentido, são tradições. E a gente precisa entender o que é uma tradição cultural e o que é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é imutável, é atemporal. Não pode ser aqui na China 1000 anos atrás, 1000 anos para frente. A doutrina, ela é universal, ela é atemporal, ela não muda. A doutrina de Deus não muda. O que muda? A cultura, a forma de você viver. Por exemplo, nós tínhamos antes, aqui no nosso país inclusive, calorzão desgramado desde que a gente tem, os irmãos, né, terno e gravata, chapéu, tinha que se vestir, o cristão tinha que se vestir desse jeito. Podia ser meio-dia numa praça, tinha que estar dessa forma. A sociedade em si tinha, né, aí esse tipo de vestimenta. Estou falando num âmbito mais geral. Depois, isso foi mudando socialmente. O que muda? A cultura. E o que isso interfere na vida de um cristão? Absolutamente nada. Você precisa ter um equilíbrio para não ter os mesmos padrões de sensualidade, principalmente as irmãs, do que tem as mulheres que não temem a Deus. Os homens também, né, de uma forma um pouco mais diferente, mas também precisam ter o seu bom senso, tal. Mas não é uma coisa que aquilo vai determinar, né? Não, o crente tem que usar gravata, terno, né? Bom, chapéu não se usa mais, mas antes usava, as igrejas tinham cada lugar é diferente, né? Traste, mancebo. Onde coloca os chapéus lá? Né? Tem esses nomes aí, traste, mancebo, tem algum outro? Onde põe os trem lá? Não tem mais, mas antes tinha. Mudou. E que diferença faz? Mudou a cultura. Então a gente precisa distinguir o que é a cultura e o que não, o que é a tradição. Então, a ilustração é a seguinte. Uma mulher casou, recém-casada, fez um bolo. Fez o bolo lá, cortou um pedaço do bolo, deixou de lado e serviu para o marido o restante. O marido olhou, achou estranho, esquisito aquilo lá, né? Não falou nada, né? Primeiro bolo, vai questionar a mulher logo no começo do casamento assim, né? Então, tá tudo certo. Ela faz isso de novo, faz o bolo, corta um pedaço, deixa de lado e serve.
segunda vez ele falou, não é possível, um negócio estranho. Na terceira vez que ela fez isso, ele não aguentou, falou, amor, por que você faz isso? Você faz o bolo, corta um pedaço, deixa lá na cozinha e vem servir aqui o restante. Eu falei, minha mãe fazia assim. Eu não sei porque eu faço, mas minha mãe fazia. Eu falei, então liga para sua mãe, vamos ver por que ela fazia isso. Ligou. Falei, mãe, por que a senhora, quando ia fazer bolo pra gente, cortava um pedaço, deixava na cozinha lá e servia o resto? Eu falei, não sei, minha filha, tua avó fazia isso. Liga para a vovó, então. Ligou. Vovó, por que a senhora, né, quando fazia o bolo, cortava um pedaço, deixava lá e servia o resto? Ah, minha filha, quando eu e teu avô, nós casamos, né, nós éramos muito pobrezinhos. Então, a gente tinha uma forma que era grande, só tinha essa forma. E para servir o bolo, a gente não tinha, né, um utensílio lá, esqueci o nome, uma vasilha, um trem serve para tudo, um trem lá que fosse do mesmo tamanho, era menor. Então tinha que cortar o pedaço para esse bolo caber lá para a gente servir. Só que a mãe e a filha foram repetindo isso sem saber o porquê, o motivo, não fazia sentido. Tradição. O que é a tradição? Né? Alguns dizem que a tradição é a fé morta dos que ainda vivem. Não, a tradição é a fé viva a fé morta. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. E a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Então, são coisas culturais, irmãos. Como eu disse para vocês na outra ocasião, por exemplo, o consumo de vinho não é cultural. Porque o pessoal estava muito amado lá, né? Sim. E antigamente eles tomavam vinho mesmo com álcool nas igrejas, e aí eles começaram a colocar. De onde surge essa mudança, eu estou dizendo, né? Aí é onde surge, há um século atrás mais ou menos, 1920, alguma coisa assim lá nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, até hoje, na Alemanha, Espanha, Portugal, Europa em si, os irmãos, os evangélicos, os cristãos, eles consomem o vinho, a ceia é servida com vinho. Poucas igrejas fazem isso no Brasil, poucas. Né? Mas na Europa isso é comum. Na Alemanha o consumo de cerveja para os cristãos isso também é comum. Em Israel o vinho também é comum, né? Então é uma questão muito mais cultural. Agora o que Paulo ensina? Nós não devemos julgar aqueles que não fazem isso, como também não devemos ser julgados por fazer isso, né? Então Paulo vai trabalhando os dois lados da moeda aqui. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, é